Esta é a história real de um menino que foi entregue a Deus antes mesmo de aprender a andar. Criado entre sacerdotes que se corromperam, e uma noite, no escuro, ouve uma voz chamar seu nome. Samuel. Ele não sabia quem estava falando. Achando que ele tinha o chamado, o homem correu para o padre. Ele foi mandado de volta para a cama. A voz veio várias e várias vezes. A primeira mensagem que Deus deu a esse menino foi tão terrível que ele teve medo de repeti-la. A mulher estéril fez um voto tão radical que produziu o profeta que um dia coroaria os primeiros reis de Israel. Ela pediu a Deus um filho e prometeu devolver menos Ló. E ela cumpriu essa promessa. Fique conosco até o final, porque você verá o custo de ser escolhido por Deus antes de ter idade suficiente para entender o que acontece quando Deus fala depois de anos de silêncio e porque as primeiras palavras que ele escolheu dizer mudaram tudo. Na região montanhosa de Efraim, numa pequena cidade chamada Rama, vivia um homem chamado Elcana, filho de Jeroém, da linhagem de Zufi. Ele era levita, descendente daqueles que foram separados para servir ao Senhor. Mas esta história não é realmente sobre ele. É sobre a mulher que dividia seu lar e o silêncio que a seguia por onde quer que fosse. Eucana tinha 2 esposas. A primeira era Ana, a esposa que ele amava. A segunda era Penina. Penina tinha filhos e filhas. Os braços de Ana ficavam vazios. Estação após estação, nenhum filho vinha. Em Israel, naquela época, uma mulher sem filhos carregava um peso que nenhuma mulher de hoje poderia imaginar. Os filhos eram o futuro de uma família, o orgulho de uma mãe, a prova de que o Senhor havia abençoado uma casa. Ser estéril era ser marcada. E Penina não deixou Ana esquecer isso. Sua rival a provocava amargamente, ano após ano, para irritar menos lá, porque o Senhor havia fechado seu ventre. Sempre que subiam à casa do Senhor, a ferida se abria novamente. A cada ano, a lei de Moisés exigia que todos os homens de Israel viajassem até o local onde ficava o tabernáculo para adorar e oferecer sacrifícios. Para a maioria das famílias, essa peregrinação anual era uma celebração da provisão de Deus. Todos os anos, Eucana e sua família faziam a subida até Siló. Depois que os sacerdotes colocavam a oferta no altar, parte da carne era devolvida à família para uma refeição sagrada. E como Elana amava profundamente Rena, quando distribuía as porções, ele dava a ela o dobro do que a qualquer outra pessoa, enquanto Penina e seus filhos recebiam apenas uma porção cada. Mas o amor não conseguia encher um ventre, e cada porção dupla que ele colocava diante dela também era um lembrete silencioso da única coisa que ele não podia lhe dar. O Deus de Israel não havia respondido. Ainda não. Então veio a peregrinação que a quebrou. Naquele ano, depois que a oferta do dia terminava, a família se reunia para a refeição como sempre fazia. E quando chegou a hora de comer, Ana não conseguia levar um único pedaço à boca. Ela chorou onde estava sentada. A comida diante dela esfriou. Eucana, o marido que a amava, finalmente falou.
Ana, por que você tece? E por que não come? E por que está triste o seu coração? Não sou eu para você mais do que 10 centavos. Ele tinha boas intenções. Ele sempre teve. Naquela cultura, 10 filhos eram a imagem de uma família perfeitamente abençoada pelo Senhor, a maior medida da alegria de um homem como pai. Elcana estava perguntando a Ana, da maneira mais gentil que conhecia, se seu amor sozinho poderia preencher o espaço vazio que aqueles filhos teriam preenchido. Mas o amor sozinho não poderia medir o que ela estava carregando. Então ela não lhe deu nenhuma resposta. Os outros ao redor da mesa comeram e beberam como faziam todos os anos. E quando todos comeram e beberam até se fartar, Ana levantou-se silenciosamente de seu lugar. Ela tinha outra coisa para fazer. Ela deixou a refeição em família para trás e caminhou sozinha em direção ao tabernáculo do Senhor. Ali, ao lado do batente da porta, estava sentado Eli, o sumo sacerdote, que serviu ao Senhor e liderou Israel por muitos anos. Ele a observou se aproximar. Ela ficou profundamente aflita e orou ao Senhor, chorando amargamente. Anos de tristeza transbordaram dela na porta da casa dele e nenhuma palavra saiu de seus lábios. E no meio daquela oração silenciosa, ela fez um voto. Ó Senhor dos Exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, E não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e navalha nenhuma passará pela sua cabeça. Em Israel, um voto perante o Senhor não era coisa fácil. A lei de Moisés ordenava que quem o fizesse deveria cumpri-lo sem demora, pois o Senhor certamente o exigiria. Ana não estava derramando uma súplica emocional. Ela estava se comprometendo por uma promessa que não poderia ser desfeita. E o voto que ela escolheu foi o mais pesado de todos. Ela prometeu que nenhuma navalha jamais tocaria na cabeça do menino. Esta era a marca de um homem consagrado ao Senhor desde o nascimento, como Sansão antes dele, dedicado ao seu serviço por toda a sua vida. Ela pedia a única coisa que sempre desejou a vida inteira e prometia devolver menos lá assim que ele chegasse. Ele continuou a observar menos lá. Enquanto ela continuava orando diante do Senhor, ele viu que sua boca se movia, mas nenhum som saía de seus lábios. Ana falava apenas em seu coração, derramando em silêncio sua tristeza. Aquele silêncio era o tipo de oração que ele nunca tinha visto. Naquela época, os adoradores oravam em voz alta, e nas festas o vinho corria livremente. Uma mulher perto do umbral da porta do templo, com os lábios mexendo, mas sem sair voz, o rosto molhado de lágrimas, parecia a Eliseu uma mulher que havia bebido demais. Ele tirou a conclusão errada e a disse em voz alta: Até quando você continuará bêbada? Faste de você o vinho. Ana não hesitou. Ela ergueu o rosto e respondeu ao sacerdote com uma dignidade que nenhuma mulher bêbada conseguiria ter. Não, meu senhor, sou uma mulher aflita de espírito. Não bebi vinho nem bebida fermentada, mas tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não consideres a tua serva como uma mulher vil, pois tenho falado durante todo este tempo, devido à minha grande ansiedade e aflição. Algo na voz dela fez ele parar completamente. Ele não se desculpou. Ele abençoou. Vai em paz, que o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Que a tua serva encontre graça aos teus olhos. Ela voltou para a tenda, comeu, e o seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, Elcana e a sua família se levantaram cedo. Adoraram mais uma vez perante o Senhor, e então começaram a longa viagem de volta a Ramá. Quando chegaram em casa, o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, ela concebeu e deu à luz um filho.
a quem deu o nome de Samuel, que em hebraico significa pedir a Deus. Eu o pedi ao Senhor. Quando chegou a próxima peregrinação a Siló, Elcana preparou-se para subir com a família, levando consigo o sacrifício anual e a oferta para pagar o seu voto e a oferta. Assim que o menino for desmamado, eu o trarei, para que ele compareça diante do Senhor e habite ali para sempre. Em Israel, uma mãe amamentava seu filho durante anos, muitas vezes até o menino completar 2 ou 3 anos. Ana só queria ficar com ele esses anos. Faça o que achar melhor. Espere até desmamar menos Ló. E que o Senhor confirme a sua palavra. Ele a amava. Ele honrou um voto que não havia feito. E assim Ana ficou em casa com o menino e o amamentou. E os anos que ela tinha com ele já estavam contados. Finalmente chegou o dia. Samuel desmamou e já podia cumprir o voto da mãe feito antes do seu nascimento. Ela recolheu a oferta. Um novilho de 3 anos, um frasco de farinha e um odre de vinho. Com Samuel ao lado, ela e sua família subiram a Siló. As colinas que antes ela havia percorrido em tristeza. Agora ela percorria com a resposta para essa tristeza em seus braços. Quando chegaram, mataram o novilho e levaram o menino a Eli. Ó meu Senhor, Senhor, eu sou a mulher que estava aqui na tua presença, orando ao Senhor. Apeteci por essa criança, e o Senhor concedeu-me que eu pedi a ele. Por isso, eu o entreguei ao Senhor. Enquanto ele viver, ele será entregue ao Senhor. Então Ana não desabou. Ela não chorou. Ela ergueu o rosto e cantou. Meu coração se exalta no Senhor. Minha força se exalta no Senhor. A lua santa como o Senhor, pois a lua além de ti. Não há rocha como nosso Deus. Os arcos dos valentes são quebrados, mas os fracos se apegam à força. O Senhor dá a morte e dá a vida. Ele derruba para selar e exalta. O Senhor empobrece e enriquece. Ele abate e exalta. A estéril deu à luz 7 filhos. Ele levanta do pó o pobre. Ele levanta o necessitado do monturo, para fazer menos sustentar-se com os príncipes. Ela tinha entrado em Siló com o filho nos braços. Saindo, ela cantava e o menino, antes confiado a ela, era agora devolvido a quem lhe pertencia. Elcana e sua família foram para casa em Ramá. O menino ficou para trás servindo ao Senhor na presença do sacerdote ali. Mas Samuel não estava sendo criado em um lugar santo. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, também eram sacerdotes no tabernáculo, mas eram homens inúteis que não conheciam o Senhor. Quando os adoradores traziam seus sacrifícios, os 2 filhos mandavam seu servo com um garfo de 3 dentes para furar as panelas de carne fervente, pegando para si tudo o que o garfo trouxesse. Havia algo pior. Deem carne para o sacerdote assar, pois ele não aceitará de vocês carne cozida, mas somente crua. Vocês devem dar menos lá agora. Caso contrário, eu a tomarei à força. O pecado daqueles jovens era muito grande aos olhos do Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor e o povo de Israel começou a desprezar o próprio ato de trazer suas ofertas ao Senhor. No meio dessa casa corrupta, Samuel andava pelos pátios com um éfode de linho, a mesma vestimenta que os sacerdotes usavam. E todos os anos, quando a família vinha para a festa, Ana lhe trazia uma túnica nova, pequena, que ela mesma havia costurado, um pouco maior do que no ano anterior. E todos os anos, Eli abençoava ela e Elana pelo que haviam feito.
Que o Senhor lhes dê filhos por meio dessa mulher, pelo pedido que ela fez ao Senhor. O Senhor atendeu a bênção de Eli. Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. E Samuel cresceu. Ele já estava muito velho e ouvia tudo o que Hofni e Finéias estavam fazendo. Eles estavam dormindo com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. E Eli finalmente os confrontou. Se alguém pecar contra um homem, Deus intercederá por ele. Mas se alguém pecar contra o Senhor, quem poderá interceder por ele? Mas seus filhos não quiseram vir, pois o Senhor já havia determinado que a morte deles estava próxima. Enquanto isso, Samuel crescia no favor do Senhor e dos homens. Naqueles dias, um homem de Deus veio a Siló e apresentou-se a Eli com uma mensagem do Senhor: honrarei. Mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Dias virão em que destruirei a força da casa de seu pai. Seus filhos, Hofni e Finéias, morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará conforme o que está no meu coração e na minha mente. Lá é ele. O homem de Deus foi embora. Eli não disse nada. Em algum lugar no pátio, Samuel tinha acabado de ouvir o profeta pronunciar o julgamento de Deus sobre a casa que o havia criado. Naqueles dias, a palavra do Senhor era rara em Israel. Não havia visões frequentes e o povo havia se acostumado a um Deus que não falava mais. Certa noite, Samuel estava deitado no tabernáculo, no quarto onde ficava a arca de Deus. Ele dormia em seu próprio quarto. Seus olhos estavam ficando fracos e ele não conseguia mais enxergar bem. A lâmpada de Deus, o candelabro sagrado que ardia continuamente diante do Senhor como sinal de sua presença, ainda não se apagara. E no escuro, uma voz chamou o nome de Samuel. Samuel. Samuel sentou-se e correu para Eli, certo de que o velho sacerdote o havia chamado. Aqui estou, pois você me chamou. Mas ele disse que não o havia chamado. Ele disse ao menino para se deitar novamente. Então Samuel voltou para seu lugar. E novamente, a voz veio no escuro. A mesma coisa aconteceu uma segunda vez, e depois uma terceira. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Na terceira vez, o velho sacerdote finalmente entendeu. O Senhor estava chamando o menino. Vá deitar-se, e se ele te chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve calar. Samuel voltou para seu lugar e deitou-se. E a voz veio mais uma vez. Fala porque o teu servo ouve. O menino, que havia nascido de uma oração silenciosa, tinha acabado de responder a Deus que uma vez ouviu aquela oração. A voz não parou depois que Samuel respondeu. Deus falou com o menino pelo resto da noite. E a primeira mensagem que ele lhe deu foi terrível. Estou prestes a fazer uma coisa, réu, que fará tinir os ouvidos de todos. Naquele dia, cumprirei contra ele tudo que falei a respeito da sua casa. Seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os conteve. A iniquidade da sua casa não será expiada para sempre com sacrifícios, nem com ofertas. As primeiras palavras que Deus disse a Samuel foram um veredito contra o homem que o havia criado. Anos antes, um profeta anônimo havia entrado no quarto de Eli e proferido a mesma sentença. Aquele homem de Deus havia falado uma vez e desaparecido, mas sua palavra não. Naquela noite, o próprio Senhor estava confirmando cada parte dela.
e colocando-a sobre os ombros de Samuel para que a levasse adiante. Samuel ficou deitado no escuro até o amanhecer. Ao amanhecer, ele se levantou e abriu as portas da casa do Senhor, como fazia todas as outras manhãs. Mas naquela manhã, ele teve medo de contar a Eli o que tinha ouvido. Eli o chamou. O que foi que ele lhe disse? Não esconda de mim. Que Deus faça o mesmo com você, e muito mais ainda se me esconderes alguma coisa de tudo o que ele te disse. Samuel contou-lhe tudo. Ele não escondeu nada. E Eli, apesar de toda a sua fraqueza, deu a única resposta que um homem na sua posição poderia dar. É o Senhor. E faça o que bem lhe parecer. Então Samuel saiu pela manhã. Daquele dia em diante, o Senhor estava com Samuel, e nenhuma palavra que o menino disse deixou de se cumprir. E todo Israel, de Dan a Bersa, sabia que Samuel era um profeta do Senhor. A vida de Samuel traz lições que vão muito além do antigo Israel. Primeiro, o seu ambiente não precisa defini-lo. Samuel cresceu cercado de sacerdotes que roubavam do altar de Deus e tratavam as ofertas do Senhor com desprezo. Hofni e Finehas tinham todas as vantagens que ele tinha. Eles cresceram no mesmo templo, serviram ao mesmo Deus, vestiram o mesmo linho. Mas Samuel caminhou através dessa corrupção e saiu fiel. O lugar onde você cresce não decide quem você se torna. Segundo, o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. A palavra do Senhor era rara naqueles dias. Nenhuma visão frequente. Israel tinha se acostumado com um Deus que não falava mais. Mas Deus não estava ausente. Ele estava esperando pela pessoa certa para falar. Se você está em uma temporada em que o céu parece silencioso, esse silêncio pode não significar o que você pensa que significa. Terceiro, ser escolhido por Deus não é confortável. A primeira mensagem que Deus deu a Samuel foi um julgamento contra o homem que o criou. Samuel não recebeu uma palavra de encorajamento ou uma promessa de bênção. Ele recebeu a tarefa mais difícil que um menino poderia ter. Se Deus te chamou, não espere que o primeiro passo seja fácil. E, finalmente, o que é dado a Deus não desaparece. Ele cresce. Ana deu um menino. Deus transformou aquele menino na voz de uma nação inteira, o profeta que um dia coroaria os reis de Israel. Este é apenas o primeiro episódio da história de Samuel. No próximo episódio, a arca de Deus será capturada. Os filhos de Eli morrerão em batalha. E Samuel se levantará das cinzas de uma nação destruída para se tornar o líder de que Israel precisa desesperadamente.